Podia começar essa homelista imitando zumbi, né? Bosta. Semana que vem a gente vai ter Resident Evil em dose dupla. Na terça-feira chega o game Resident Evil 7 e na quinta-feira estreia Resident Evil 6, o capítulo final. Pensando nisso, a gente decidiu colocar nessa somelista os 7 zumbis mais legais da cultura pop. A gente começa essa lista com The Walking Dead, que costuma chocar colocando personagens específicos como zumbis, como lá o namoradinho da Michonne acorrentado, ou zumbis em situações diferentes, como os mortos-vivos que caem no teto durante um dos episódios. Mas The Walking Dead tem a sua cota de bichos grotescos e um deles é a Hannah, que aparece no primeiro episódio da série. Pra quem não lembra, a Hannah é aquele zumbi cortado ao meio que aparece rastejando, dá um susto no Rick e o Rick volta depois pra matar ela. A Hannah acabou se tornando um zumbi tão icônico de Walking Dead que a origem dela foi contada em 2 episódios para a internet. Ela tinha 2 crianças, elas tentam fugir, ela acaba sendo mordida e se deixa ser atacada pelos outros zumbis para que os filhos dela consigam correr e tentar serem salvos. Ou seja, para um zumbi que devia aparecer só para assustar no primeiro episódio, ela acabou tendo uma história bastante complexa. Os jogos de Resident Evil têm a sua cota de criaturas rápidas, sempre difíceis de atirar, sempre difíceis até mesmo de mirar. Todo mundo vai se lembrar daquele cachorro que quebrava a janela e assustou entre 10 pessoas no primeiro game da franquia. Mas, para essa lista, a gente escolheu uma criatura ainda mais assustadora e ainda mais rápida, o Licker. Ele aparece pela primeira vez no Resident Evil 2, também num corredor estreito e em uma cena igualmente marcante. Você tá andando lá, tem um corpo sem cabeça, de repente a cabeça cai do teto, você olha pra cima, tem um bicho com o cérebro exposto, a língua comprida, umas garras no lugar dos braços, cai em você e aí começa a briga. Mas o Licker não é só assustador não, ele também é difícil pra caramba de matar. Ele anda muito rápido, ele dava aqueles pulos em cima de você não conseguia escapar direito, ele ia pro teto de novo. Era um bicho bem lazarento de derrotar no Resident Evil 2. Já que a gente tá falando de zumbis com aparências grotescas, é impossível não lembrar de Left 4 Dead, o game da Valve que coloca 4 pessoas para sobreviver em cenários infestados de mortos-vivos. Nesse jogo, a gente tem diversos designs diferentes de zumbis, como o Witch ou o Smoker, mas para essa lista a gente lembrou possivelmente o mais marcante deles, o Boomer. O Boomer é um zumbi super inchado da barriga até o rosto, que anda bem devagarinho, mas você não pode deixar ele chegar perto não, porque se ele chegar, ele vomita uma bile que atrai outros zumbis, ou seja, se você for atingido, pode se preparar, meu amigo, vai vir uma horda de mortos-vivos pra cima de você. Esse bicho dá trabalho até mesmo depois de ser derrotado, porque quando ele morre, ele explode e lança o líquido para todas as pessoas que estão em volta. Um zumbi já causa terror e pânico quando ele tá só andando, mordendo e gritando, mas o que dizer de um zumbi que sabe atirar? Esse é o Big Daddy, o vilão mais aterrorizante de Terra dos Mortos, filme de 2005 dirigido pelo mestre George Romero. Nesse filme, o Big Daddy causa terror não apenas por sua aparência, ele é um cara grandão, mega forte, mas também por sua inteligência. Ele é um cara que age como líder dos outros mortos-vivos, ele organiza os ataques e ele consegue ter algumas funções cognitivas ainda, até mesmo na cena em que ele aprende a utilizar a arma. O filme não tem um final que é lá essas coisas, mas acaba sendo memorável muito por conta deste vilão, cuja imprevisibilidade faz ele se destacar das hordas de zumbis que tem por aí no cinema. Zombies, man. They creep me out. Zumbilândia é um daqueles filmes que conquistou todo mundo por sua visão diferente do gênero de terror, injetando largas doses de comédia em um filme pós-apocalíptico. E nele não há piada melhor do que ver o Bill Murray como um morto-vivo. Bill, I don't think we're gonna be able to stitch this. That's still tender. Pra quem não lembra, o Bill Murray aparece numa parte do filme em que os sobreviventes chegam em Los Angeles e decidem dormir na casa de uma celebridade. Eles acabam escolhendo a casa do Bill Murray e se surpreendem ao ver o ator não como um morto-vivo, mas como um vivo que se disfarça de morto para andar tranquilão nas ruas tomadas por zumbis.
O mais curioso é que essa cena originalmente seria bem diferente. De acordo com os roteiristas Rhett Reese e Paul Wernick, que são os mesmos do Deadpool, o Bill Murray seria um zumbi de verdade que daria muito trabalho para os sobreviventes matarem. Só que aí o ator viu o roteiro, achou que poderia ser diferente, sugeriu umas mudanças e como resultado a gente teve possivelmente a cena mais engraçada do filme. I love you, Bill. I love you. Até mesmo o mais calejado jogador de games de terror se sentiu ameaçado quando viu pela primeira vez o Clicker, um dos inimigos mais difíceis do The Last of Us, jogo pós-apocalíptico da Sony. Em The Last of Us, os mortos-vivos são resultados de um fungo que se aloja na cabeça das pessoas. Mas, quando ele fica lá por muito tempo, ele acaba crescendo e rasgando a cabeça delas. É aí que elas se transformam em Clickers. Como consequência, o Clicker não consegue ver e por isso se locomove usando som. Enfrentar um Clicker é muito difícil no The Last of Us porque você não consegue derrotar ele na mão, você tem que usar uma faquinha descartável e quando ele chega perto de você, ele te mata num golpe só. Como ele não vê, ele acaba usando o som e aí você não pode andar fazendo nenhum barulho quando tá perto deles. E aí os encontros com clickers sempre envolviam muita furtividade, você sempre morria de medo dele às vezes te achar por você fazer um barulho sem perceber. Quem era mais esperto conseguia utilizar o som a seu favor, fazendo o clicker ir para algum outro lugar. Mas até mesmo quem estava acostumado a enfrentar eles sempre ficava com medo ao ouvir aqueles cliquezinhos quando chegava perto de um dos clickers. Já que essa lista foi inspirada por Resident Evil, nada mais justo do que fechá-la com o inimigo mais famoso da franquia, o Nemesis. O Nemesis foi criado como um experimento da Umbrella para checar se os infectados pelo vírus T ainda teriam um pouquinho de inteligência e o resultado é um zumbi mega forte que vai te caçar até os confins da Terra se for preciso. É exatamente o que ele faz em Resident Evil 3, sempre murmurando Stars e caçando a Jill Valentine por toda a extensão do jogo. Quem jogou Resident Evil 3 vai se lembrar muito bem dos momentos aterrorizantes em que toca o tema do Nemesis, a tela começa a mudar de cor, tem aquelas coisas em câmera lenta e o jogo te dava a opção se você ficava pra enfrentar ele ou se você fugia. Eu sempre fugia. Quem decidia ficar pra lutar contra o Nemesis enfrentava um zumbi ágil, forte, esperto e muito difícil de matar. Se você conseguia derrubar o Nemesis, a recompensa sempre era um item muito importante que te ajudava na aventura, mas sempre ficava a sensação de que o Nemesis iria se levantar, iria te aterrorizar mais uma vez. E estes foram os 7 zumbis mais legais da cultura pop que a gente escolheu para essa lista, mas a gente quer saber de você. Faltou algum aqui? Qual é o seu zumbi favorito de todos os tempos? The pain. What about the pain? The pain of being dead. Não se esqueça de deixar seu comentário, de curtir esse vídeo aqui e também de assinar o canal. Até a próxima lista, valeu!